Divaldo, aos seus 95 anos, com uma vida de tantas realizações, você pode levantar o véu de algumas reencarnações anteriores? Pode nos falar a respeito de alguma delas? Eu me encontrava no ano de 1967 em Paris, graças ao espírita português, o senhor Júlio, do Rio de Janeiro, que me levou pela primeira vez a Portugal. Era o mês de agosto. E como naquele tempo a Varig proporcionava passagens chamadas ponto a ponto, mas de ponto a ponto dava direito a mais 2 escalas nesse meio. A passagem foi comprada Salvador, Londres, com escala em Lisboa, Madrid, Paris e Londres como ponto final. Então eu fui visitar uma família amiga cujo chefe era gerente de uma agência da Petrobras em Paris. Ela, uma pessoa muito querida, irmã de Lígia, do Rio de Janeiro, Lígia Ribeiro, nossa querida amiga. Combinamos que eu ficaria na sua casa. E isso se deu. Era um dia muito bonito e eu não consegui dormir bem naquela noite. A casa no bairro central de Paris, bem próximo da Torre Eiffel. Pela manhã do dia seguinte, eu pedi licença para dar uma voltinha. Eles me explicaram que eu podia me perder, mas amigos me haviam dito que em Paris só se perde se for totalmente analfabeto, porque nos postes dos terminais tem os ônibus que passam, tem as direções, muito fácil. Sabendo ler, com o mapa que os hotéis dão, facilmente a pessoa se identifica. E eu saí caminhando, peguei um ônibus e estava escrito que era para os arredores de Paris, para uma das cidades famosas, onde tem o grande palácio. Estava no ônibus muito cansado. E, de repente, aquele cansaço se me fez pior, uma desesperação íntima. Eu me aproximei do chofer e pedi que, na primeira oportunidade, ele parasse. Então, tive dificuldade. Daí, uns 5 minutos, ele parou. Ele parou numa cidadezinha. E aí eu comecei a andar. Era muito agradável. As árvores, a estrada asfaltada, uma outra estrada, que era das chamadas estradas reais, por onde corriam as carruagens no passado. E eu entrei nessa carruagem no bosque, atraído por uma força impressionante. Até que eu vi, digamos, a uns 500 metros, uma casa muito especial. Ela fazia lembrar um monastério. Havia o desenho da igreja, um pouco separado, depois o casarão, que deveria ser o convento, etc. E eu fui com a maior naturalidade. Quando cheguei, era realmente um monastério. Eu toquei a campainha e abri o postigo. E eu, que não falo francês, naquele tempo, talvez um pouco mais, porque não tendo com quem falar e não tendo outros interesses, eu esqueci bastante. Então, eu disse que desejava visitar o convento. Mas eu estranhei eu estar pensando uma coisa e falando em francês. A jovem monja me olhou e disse: "Ah, meu filho, hoje é um dia que os monumentos públicos passam por limpeza. Toda segunda-feira, todos eles são fechados, porque o domingo é o grande público, gratuito, etc. E depois, o nosso monastério é histórico, mas não pode ser visitado, porque ainda estamos aqui na clausura. É um monastério para monjas clausuradas." Eu disse: "Mas eu tenho uma vontade imensa de conhecer esse convento, porque eu sempre me interessei pela história do seu construtor." Ela disse: "Mas faz tanto tempo,
foi por volta de 1600 e tal. E digo, eu tenho a lembrança que foi por volta de 1625, 26, no período do cardeal Richelieu, quando ainda se estava fazendo as lutas do Monte Saint-Michel e etc. E ela sorriu e disse, exatamente. O que o senhor é? Eu digo, olha, eu sou cultor da história universal e gosto muito da história da França. Por isso que eu fiquei curioso. Ela disse, mas lamento muito. Eu disse, mas irmã, por favor, chame a Madre Mestra. Ela relutou um pouco, me pediu para sentar, um parlatório, uma saleta, quase sem móveis, e daí a pouco ela voltou com a outra religiosa. Eu repeti, disse que era brasileiro e que falava muito mal francês, porque eu estava falando com o sotaque de uma região da França que durante um período dominou no acento do francês parisiense. E então ela também ficou muito impressionada, mas afinal de contas ela disse que não podia. Aí eu tive uma audácia, disse, então, por favor, deixe-me falar a madre diretora. Elas ficaram me olhando e a madre mestra levantou-se. A outra ficou. E daí a pouco veio uma senhora de uns 70 anos. Um rosto de paz, de bondade inesquecível. Então ela me disse, como já falaram, meu filho, nós não nos podemos expor. Para o senhor poder visitar, teria que passar na clausura. E na clausura do sexo masculino, só o confessor. Então eu senti algo estranho. Eu disse, mas olha, irmã, eu me lembro que a igreja, na parte final do altar-mor, tem uma passagem secreta, que não necessita passar pela clausura. Ela já sai num pátio interno, defronte da cela em que o fundador esteve aqui no seu período inicial. Ela foi tomada assim de um choque, disse, e você se lembraria do lugar? Eu digo, talvez, eu vendo. Levantamos os 4 e chegamos à igreja, que não é pomposa, é uma igreja de um monastério. Um altar muito bonito, central, e atrás uma porta. Então eu apontei, elas ficaram surpresas, porque eu nunca tinha estado ali, e descemos todos, uma escada em caracol, até a parte inferior. A parte inferior era uma sala. Nós saímos e havia uma área arborizada com um chafariz. Eu então disse assim, o meu quarto, a minha cela é aquela. E me dirigi para lá com elas atrás. E eu disse, quando eu saí daqui, eu deixei uma pintura da Madonna na parede, que foi queimada uma parte com uma vela. Elas disseram, mas é extraordinária a sua memória, só que ele morreu mais ou menos lá para o fim do século XVII. Eu disse, mas eu sou ele reencarnado. Elas ficaram espantadíssimas. Entramos no quarto, ali estava realmente a Madonna, um pedaço assim queimado, e uma pedra. Dizia a tradição, porque ele era um grande místico, que a pedra estava escavada de tanto ele se ajoelhar. É exagero, bem se vê. Mas lá estava uma pedra de calcário grande, onde ele se ajoelhava orando para a Madonna. Então aí começou algo impressionante. Porque a madre diretora e a madre mestra levaram-me ao refeitório, ofereceram um café com os bolinhos franceses pequenos e começamos a conversar. O senhor nos disse que é o nosso fundador. Eu disse, eu me lembro.
E aí eu comecei a falar com ela sobre reencarnação. Chegou a hora do almoço. A madre me convidou. Continuamos a conversar até a tarde. Aí eu disse a ela, madre, eu tenho que ir embora. Aí contei que eu estava em Paris de passagem, ia ficar só 3 dias. Aquele era já o segundo dia, o terceiro, e no quarto eu ia embora. E que não sabia agora se eu ia acertar ir para casa, mas eu tinha o endereço. Incrível, porque a madre Antoinette pegou e disse, não, eu levo a Paris. Devia ser umas 4 da tarde. Hora de Versailles, para onde eu ia no ônibus. Devia ser no máximo 1 hora. Eu não cheguei a Versalhes, então 40 minutos daria para chegar a Paris. Ela me levou de Kombi com a madre mestra e então estabelecemos uma amizade. Quando eu ainda estava lá, eu fui à livraria Le Marie, que fica no centro de Paris, atrás da Sorbonne. A livraria ainda existe. E comprei o Livro dos Espíritos em francês e o Evangelho segundo o Espiritismo em francês. Mas como eu jamais acertaria voltar lá, sabendo o nome do monastério, eu mandei para a madre Antoinette, pela família que me hospedava. Pedi à irmã da nossa Lígia que numa ida qualquer a Versailles eu passasse por lá, ou enfim pusesse no correio. Eu acho que ela colocou no correio. E mandei meu endereço. A madre ficou algum tempo aí nessa região. Depois ela foi para Bruxelas. E mantivemos a correspondência. Mais ou menos quando ela completou 76 anos, ela desencarnou. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la em Bruxelas, porque eu fui a Bruxelas só muitos anos depois, uns 10, 12 anos depois. Então, eu fiquei com certeza de ter sido aquela personagem, porque aquela personagem tinha umas peculiaridades. Mais tarde, alguém me... Clóvis Tavares, da cidade de Campos, me disse um dia assim, Divaldo, você se parece tanto com o personagem de um livro que eu estou lendo. Eu até perguntei ao Chico se não era você. E então eu vou lhe dar o livro. E me deu o livro. Eu fui ler, mas é impressionante. Por exemplo, ele sofreu de uma insônia pertinaz. É a minha característica desde a infância. Ele adorava caminhar. Era o que eu fazia na cidade do interior. A escola normal ficava a mais de 10 quilômetros da minha casa. Eu ia a pé 4 vezes ao dia. E aqui em Salvador, para economizar, na época mais dura, eu caminhava muito, evitava pegar bondes. E o temperamento. E o amor a Cristo. Ele dizia assim, que na vida dele havia 2 grandes amores, nesta ordem, a França e Jesus. Eu agora digo assim, Jesus e a França. E era, de alguma forma, embaixador de Richelieu, porque ele vivia no Palácio, hoje Louvre, com o cardeal Richelieu. E eu comecei a me lembrar muito de Richelieu, a lembrar de fatos da vida dele. E quando eu visitei o Louvre, oportunamente, havia sido aberta uma galeria em homenagem a Napoleão III, que acompanhou as manifestações de Daniel Dandas-Hume. E então, eu fui também aos aposentos de Richelieu. E curioso como a gente se identifica. Então eu tenho essa lembrança, tenho outras lembranças, mas assim, retalhos. Algumas estão tão impregnadas. Há uma delas que me faz lembrar muito Jung, que tinha um alter ego. Ele se via com a indumentária do século anterior, etc. Em que eu puxava da perna esquerda. Eu caminhava e claudicava da perna esquerda. Havia sido um acidente de caça.
uma bala, ou não sei o quê, ao invés de sair para cima, saiu para baixo e me afetou o pé. Eu tive que amputar alguns dedos e usava uma bota especial. Mas esse sacerdote era muito austero. Era um temperamento muito austero e criou muitas antipatias. Mas ele criou uma ordem, que eu não vou dizer o nome, porque logo se identificará a pessoa e isso não tem nenhuma vantagem. Criou uma ordem que ele governou com muita austeridade. Até hoje elas são enclausuradas. Então eu lembro de alguns lances, algumas experiências que eu tive assim como sonhos. Fui levado a regiões que me eram familiares, como qualquer médium, qualquer pessoa.